Fala pessoal, bem-vindos a mais um programa Cripto Alpha e no programa dessa semana eu vou estar conversando um pouco com vocês sobre Yield Farming, que é aquela famosa renda passiva no mercado de cripto. Eu vou estar dando um overview para vocês de tudo sobre Yield Farming, da onde surgiu esse termo, também quem foram aí um dos protocolos líderes nessa operação de Yield Farming que começou a acontecer em 2020 e foi daí que se foi dado o nome, né, de DeFi Summer. Vou também estar falando com vocês sobre os riscos de você estar fazendo esse yield farming. Obviamente nada vem com nada não tem risco nesse mercado de cripto, né? Então existem diversos riscos, né? Vou estar comentando com vocês os principais e também mostrando um pouquinho das estratégias que eu faço, né, no meu próprio portfólio de yield farming, obviamente tentando mitigar aí o máximo de risco, né? Só antes de começar, gostaria de deixar aqui um disclaimer, né, do que nada que vou estar falando aqui é uma recomendação de nem compra e nem venda. Sempre reiteramos que você tem que estar fazendo a sua própria análise e tomando suas próprias decisões, né? Tudo que eu vou estar mostrando aqui para vocês é o que eu estou fazendo no meu próprio portfólio, né? Tomando os meus próprios riscos, e você também deveria também ir a fundo, estudar mais sobre esses tipos de yield farming que eu vou estar mostrando, para também você se sentir mais confiável, né? Indo agora, então, dando uma breve overview do que é esse yield farm, né? Nada mais é que é uma maneira de que foi encontrado no mercado de cripto, né, da gente poder fazer render os nossos projetos, os nossos tokens, né, de uma forma em que a gente faz o staking da nossa cripto provendo liquidez para uma DEX ou provendo liquidez para protocolos de empréstimo, e através desse staking que a gente faz, o nosso token, ele fica travado dentro do smart contract por certo período de tempo, né? Geralmente, hoje em dia, a maioria dos protocolos de DeFi, a gente pode fazer o nosso liquidity provider e já retirar no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia, porém tem que ficar muito atento, né, em quais protocolos você vai estar utilizando, porque cada um funciona de uma forma diferente. Então, alguns você tem que travar por 7 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Outros você pode aí ter uma liquidez diária, né, comparando até com um pouco de renda fixa no mercado tradicional. E com isso você vai ganhar taxas, né, em formas de cripto, ou é a própria cripto subjacente do que você deixou, ou em Ethereum, em Matic ou BNB, ou são outras criptos, né, que daí são os partes de remuneração que os protocolos fazem, em que eles imprimem do seu próprio token para também te dando isso como recompensa, né? Então, o próprio Curve Protocol, uma parte do rendimento de tudo que é feito na Curve também é emitido no seu token, né? A gente tem também Orca ou até mesmo Balancer, todos eles têm alguma parte que são aí pagas no próprio token da plataforma. Então também a gente tem que ficar muito atento disso, né? Eu vou estar mostrando meio que mais na prática para vocês, mais no final do vídeo também, como tá analisando esses tipos de protocolo, né? Então, para deixar bem claro aí essa parte de renda passiva, né? Então, a gente provém liquidez para esses protocolos DeFi, né? Como se a gente fosse aí um market maker, né? Que são aí os grandes bancos hoje provém liquidez para as bolsas de valores. Em retorno, a gente recebe aí esse yield, né? E o que são esses pools de liquidez? Nada mais é que contratos inteligentes que contêm os fundos da onde a gente está deixando, né? Então, existem pools de liquidez com Ethereum USDC, Ethereum e STETH, Ethereum e Matic, USDC com USDT, todos esses pares que existem, essas trocas, que a gente pode fazer os swaps nas DEX ou em outros tipos de protocolo, são pools de liquidez. E é através desses pools que a gente consegue fazer o swap, e através desses pools também que possui ou não maior spread, né? Então, mais isso que é um pool de liquidez, é um contrato inteligente que detém esses pools em que a gente vai estar deixando os nossos tokens, né? Em troca, por fornecer essas liquidez, né? Que são aí os LPs, que chamam as pessoas que provém esse tipo de liquidez, são chamados LPs, recebem essa recompensa. E ela pode vir em taxas geradas pelas plataformas de DeFi, né, que são os FIIs pagos por esses protocolos, quando a gente, por exemplo, negocia na Uniswap, negocia na SushiSwap, ou até mesmo na GainsTrade, na GMX, a gente paga um FII pela plataforma, né, que são esses gas fees. Uma parte desses gas fees são revertidos para as pessoas que estão fazendo LP, então esse é um rendimento real, né, vem aí do nome também Real Yield, que é uma narrativa muito forte agora em 2023, ou também pode ser aí tokens pagos pela protocolo subjacente, né? Que daí seria no caso que eu comentei com vocês, a Curve faz isso, Trader Joe, a própria Aave, até mesmo o Velodrome, que é um protocolo muito famoso no Optimus, ele mesmo aí gera bastante yield, mas muita parte desse seu yield é pago nos tokens Velo, que é o próprio token da plataforma. Então também a gente tem que prestar muita atenção no white paper desses protocolos, né? Quando a gente for estar fornecendo essa liquidez,
a gente entender exatamente da onde está vindo esse yield. Se ele é pago por FIIs da plataforma, se ele é pago por impressão de token, se ele é pago por uma outra parceria que esse protocolo fez talvez com a Lido, com a Stellar Labs, que daí são eles que estão dando essa liquidez e estão pagando esse yield, né? Então, essa é uma pergunta muito importante, da onde vem o yield, né? Então, isso tem que ficar bem claro quando a gente estiver fazendo essas operações de yield farming, né? E os protocolos mais famosos que existem hoje no mercado é o Compound, né? Que foi até ele que surgiu com essa nova estratégia de yield farming. Tudo isso aconteceu em 2020, quando o Compound foi lançado, e uma forma de como o protocolo decidiu fazer com que trouxesse liquidez para dentro deles foi começar a dar uma parte dos seus tokens de governança comp para quem fornecesse liquidez nas suas pools. Então lá tinha pool Ethereum USDC, Wrapped Bitcoin com ETH, né? USDC com SDT. Todos esses tokens que era possível a gente fazer o swap, a gente podia fornecer liquidez para eles, e em troca a gente recebia os tokens comp. Então, quando a gente faz também bastante liquidez, né, fornece liquidez nesses protocolos, e a gente acredita até que esse protocolo em que a gente está fornecendo liquidez, ele vai continuar a crescer, vai continuar evoluindo, né, e vai conseguir atrair mais usuários. Por um lado, até é bom que a gente seja pago, né, nesses tokens de comp nesse caso, porque comp se valorizou desde 2020 até hoje, ela tem se valorizado cada vez mais. Então, quem tem feito aí yield farming dentro do protocolo Compound vem tendo um excelente lucro, né? O Uniswap também tem os seus próprios aí, pools de liquidez. Aave, que é um grande protocolo de empréstimo do Ethereum, né? Que agora ele se tornou multi-chain. A gente pode ir lá fazer operações em deixar o nosso Ethereum, por exemplo, como colateral, pegar em troca o USDC para utilizar esse USDC em outras operações de DeFi, nada mais é que pegando um empréstimo para conseguir se alavancar, né? Isso aí são também operações até mais arrojadas para yield farming, que eu sugiro também todo mundo aí estude muito bem antes. E tem também aí Trader Joe, SpookSwap, Orca, enfim, tem diversos protocolos de DeFi, né, que tem essa opção de yield farming. E foi daí que surgiu. Em 2020 foi que teve o DeFi Summer, através do Compound, através da Aave, Uniswap, todos esses protocolos OGs do Ethereum, né, que foram lançados em 2020, começaram a fazer essa questão de yield farming, e daí então qualquer outro protocolo começou aí a meio que copiar esses grandes OGs e também estarem fazendo aí a parte de yield farming, né? Então esse é dando esse pequeno overview. E uma questão muito interessante que a gente tem que sempre estar analisando quando a gente vai estar fazendo esses yield farms, né? Quando também vai estar comparando esses protocolos de DeFi, qual que é o melhor protocolo para a gente estar deixando nossos fundos, onde está deixando a parte de pools, né? Quais são os pools aí com maior liquidez? Essa é a questão do Total Value Locked, que nada mais é que o valor total bloqueado nesses protocolos de DeFi. Então a gente tem aqui no mercado como um todo hoje, a gente tem 79,28 bilhões em Total Value Locked, que estão travados nesses contratos inteligentes de mais de 2 mil protocolos aí de DeFi, em que estão fornecendo yield para as pessoas no mercado, né? Quando a gente pode ver aqui, em 2020, não tinha quase nada, né? Menos aí de 10 bilhões, e foi aqui que surgiu essa questão do yield farm. E até então a gente bateu a nossa máxima lá no final de 2022, quase superando os 280 bilhões em Total Value Locked. Então, em questão aí de 2 anos, o mercado cresceu quase 228 vezes, né? É bastante coisa no que ele cresceu nesse período de 2 anos. Então, a gente pode ver o poder também de DeFi e até mesmo o poder da gente não depender de bancos nem de nada, né? Para a gente poder estar gerando yield para os nossos tokens. Não depender de um terceiro, né? Igual teve o colapso da Celsius, da BlockFi, que eram plataformas em que prometiam um yield em torno aí do seu token, né? A diferença é que nesses protocolos é o código que está nos protegendo, né? Então eu também vou chegar aí na parte dos riscos, mas tá aí essa confiança muito maior em DeFi do que numa corretora centralizada te fornecendo esse yield. Então nada mais é que a gente deixa, né, nossas criptomoedas bloqueadas em protocolos de empréstimo, de DEX, em protocolos de liquid staking, enfim, a gente também vou estar mostrando para vocês todas as categorias, né, que a gente pode aí deixar os nossos tokens. E, em certo sentido, né, o TVL é a liquidez agregada nos pools de cada aí protocolo. É um índice útil, né, para a gente medir a saúde de DeFi e também o rendimento que o mercado de yield farming está como um todo. Então, a gente sabe que quanto maior um protocolo tiver em Total Value Locked, mais seguro ele é, o mercado cada vez mais confia nele em deixar o seu dinheiro, né, travado nesses smart contracts, que é no caso da Uniswap, é no caso do Maker, da Curve, né, são protocolos aí
que já se passaram por por dois bear markets agora, né, 2018 e 2020 até um pouco, e agora 2022. Então eles já também se comprovaram ser confiáveis. Então é por isso que a gente vê hoje aí mais de bilhões de dólares travado nesses protocolos. E quando a gente vai cada vez mais descendo a escadinha nesses protocolos mais novos, o mercado ainda não tem toda essa confiança. Então por isso que eles têm esse pequeno total value locked. Então isso a gente é uma coisa de ficar muito atento. Geralmente é sempre bom estar buscando os protocolos com maior TVL, que é onde realmente o mercado mais confia, e tem um dos riscos muito grande, que é a parte do hacker, né, que eu vou chegar aí logo a pouco. Então, essa é uma métrica eficaz para a gente comparar a participação de mercado. Então, é interessante a gente ver quais DEX também possuem maior TVL, quais delas possuem maior volume, porque é assim que a gente consegue aí trazer o melhor yield para a nossa carteira. Vindo um pouquinho de como são calculados esses rendimentos, né? Até quem já utiliza, por exemplo, o aplicativo da Binance, lá eles também possuem essa opção de yield farming, ou até mesmo de stake, né? O que nada mais é, você está dando seus tokens para a Binance e a Binance faz toda essa operação de yield farming para você. Em retorno, ela fica com uma parte do seu FII e o restante ela te devolve também em tokens aí do próprio ativo, né? Então ela te paga nesses tokens nativos, mas obviamente ela fica com uma participação. E a gente pode ver que no aplicativo da Binance tem aquele APY ou APR, né? Que nada mais é que são as taxas anuais de porcentagem ou o rendimento percentual anual. A diferença de um para o outro é que o APR ele não leva em consideração o efeito de composição, que é o compound, né? Que é quando a gente vai aí tendo os juros acruado em cima de juros, em cima de juros, em cima de juros. Então seria esse aqui mais ou menos a porcentagem líquida, né? Bruta, perdão. Acho que não, líquida, tá certo. Não, perdão, é bruta, né? A líquida é quando desconta o IR, até confundi aqui, mas como a gente aqui não está descontando IR, tá? Não tem esse desconto, então o APR seria mesmo essa taxa anual bruta sem a composição. E o APY é quando acontece aí o efeito dos juros composto, que nada mais é que ele vai reinvestindo automático para você esses rendimentos, né? Então, são duas métricas aí que dependem do protocolo que você vai estar utilizando, ele vai estar mostrando um ou outro, e lembrando que esses APYs, APRs são sempre calculados ao ano, né? A não ser que esteja também dito aí no protocolo falando se é ao mês ou à semana. Geralmente é tudo calculado aqui ao ano. Então, essa aqui é a grande diferença, também tem que ficar bem claro. Geralmente, é sempre bom a gente pegar aqui os APYs, que já tem esse efeito de compounding já, né? Daí dos juros compostos, você não precisa ter que ficar fazendo o restaking do seu projeto, né? E agora, nada mais que eu acho até a parte mais importante, que é essa questão dos riscos do yield farm, né? Muitas pessoas a gente vê agora postando que estão ganhando aí 50, 100, 200% em rendimentos. Até eu geralmente no grupo mando para vocês o quanto, por exemplo, alguns rendimentos meus de stablecoin está acontecendo, mas obviamente tudo tem o seu risco e são riscos até muito importantes, né? O que nada mais são deles? Bugs e falhas no smart contract, lembrando que são pessoas, né, são desenvolvedores que estão escrevendo esses smart contracts, então se eles tiverem uma linha de código errada, um ponto errado, ou algum bug sem querer que foi feito na hora do deployment, como está no blockchain, não pode ser alterado. Então, pode assim ocorrer um hack se tiver algum tipo de falha. Então, quando a gente compara em 2022, foi um dos anos que os protocolos de DeFi mais foram hackeados. Por quê? Falhas no smart contract, né? Então um risco muito grande aqui, por isso que eu sempre procuro saber mais a fundo, né, sobre quem está desenvolvendo o smart contract. Obviamente, eu também não sou nenhum expert em smart contracts, acho que o mercado é muito raro as pessoas que são aí realmente experts, as pessoas que são até mesmo geralmente trabalham como white hackers, né, que são pagos pelos protocolos para descobrir se tem uma falha ou não. Mas a gente sempre tem que ver o máximo de história, né, desses desenvolvedores, também o quanto que esses contratos já existem, o quanto que esse protocolo já existe no mercado. Tanto é que Uniswap, Compound, Curve, Aave, eles já existem há mais de 3, 4 anos, né? Então o mercado já confia que realmente não foi encontrada nenhuma falha porque ainda não foi hackeado, né? Então a gente tem que sempre analisar isso. A questão da composabilidade nada mais é que a gente vive no mundo multi-chain. Então a gente sempre vai de vez em quando encontrar protocolos que agora estão se tornando multi-chain. É o caso do Trader Joe, por exemplo, é o caso de alguns projetos da Solana, em que a gente vê o Trader Joe da Avalanche fornecendo liquidez para a plataforma do Trader Joe na Arbitrum, né? Então a gente vai ver talvez alguns tokens da Avalanche indo para o ecossistema da Arbitrum, alguns tokens da Avalanche indo para o ecossistema da Phantom, né? Então vai acontecendo essa troca de pools, né? E também de liquidez
entre os protocolos para você também incentivar as pessoas a estarem cada vez mais utilizando. E vamos dizer que acontece algum hacker, né, alguma falha no blockchain da Avalanche, onde tinha tokens da Avalanche na Phantom ou na Arbitrum, esses seus ecossistemas também vão ser afetados. Então, as pessoas vão sofrer uma perda caso tenham aí Avalanche em pools de liquidez dentro do protocolo da Arbitrum. Foi o caso que aconteceu em 2022 com o colapso da Terra Luna e o ST. O ST tinha praticamente no ecossistema do Cosmos, Solana, Avalanche, Phantom, estava até se expandindo aí para o Ethereum. Então, eles tinham milhões e milhões de dólares em diversos protocolos dentro dessas chains. Quando o ST praticamente foi para zero, todos esses pools de liquidez que tinham lá 10 milhões, 20 milhões, também foram praticamente para zero. Então, teve um risco sistêmico muito grande. Então, a gente tem que também ficar muito esperto quando a gente estiver fazendo esses pools, saber da onde que estão vindo esse yield, quem que está fornecendo essa liquidez, se é realmente a Avalanche Foundation, Solana Foundation, se é algum projeto da Solana, da Phantom, enfim, quem que está fornecendo essa liquidez. O risco também já combina, se caso o projeto falir, obviamente, se o projeto que está te pagando esse yield for para zero, né, você praticamente perdeu ali os seus tokens, então não tem muito o que você fazer. E também o risco que eu acho muito importante, que a gente tem que ficar muito atento, é o impermanent loss. É o risco aí que quase ninguém conta para o mercado, e eu acho que é o mais importante diante desses três, né? Esse impermanent loss nada mais é que, quando a gente fornece liquidez, a gente sempre tem que estar fornecendo 50% de uma posição e 50% da outra, né? O pool de liquidez ele é composto de, por exemplo, Ethereum e USDC, né? Então vai ser 50% Ethereum, 50% USDC. Vamos dizer que você coloca lá R$100 em Ethereum, R$100 em USDC. O USDC sempre vai estar mantendo o seu PEG 1 para 1 com dólar. Então esse $1, né, que vale aí os R$100 que você colocou, ele não vai flutuar, ele vai ficar os R$100 para sempre. Porém, os R$100 em Ethereum, ele pode tanto se valorizar para 110, 120, 130, quanto também se desvalorizar. E à medida com que você colocou esses $200 nessa pool, ela tem que ficar sempre Ethereum, sempre USDC. Se Ethereum começar a se valorizar muito, essa pool ela tem que se rebalancear novamente, para ele sempre manter a posição 50-50%. Então ele vai começar a vender um pouco da sua posição de Ethereum para comprar mais USDC, para realmente ele voltar ao valor de $200. A mesma coisa acontece quando o seu ativo que é volátil começa a cair. Ele começa a vender daí posição de USDC para recomprar esse seu ativo volátil, nesse caso o Ethereum, e manter de novo a posição 50%, 50% e os $200 que você colocou. Geralmente, esse yield, esse rendimento que essa pool está te pagando, ou se fosse os 20, 30, 40%, vamos dizer, esse retorno vai pagar esse seu impermanent loss no longo prazo. Porém, no curto prazo é muito difícil. Tanto é que já tem até diversos estudos feitos por pessoas aí no mercado de que quem fornece liquidez na Uniswap no longo prazo tem perdido mais do que se você deixasse aí somente os seus tokens sem fazer liquidez, sem estar fazendo esses stakes. Muito disso é por conta desse impermanent loss. Cripto é muito volátil, então um token pode subir 50%, 100%, 200% no dia, como cair também 100, 40%, 50%, 60% num certo período de tempo, e essa volatilidade pode trazer o impermanent loss. Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora uma calculadora que é essencial você utilizar para saber esse impermanent loss. Qual que é a diferença se você tivesse feito esse pool ou se você tivesse deixado aí os seus tokens sem ter feito esse stake, né? O que é muito importante a gente sempre levar em consideração. Então, eu vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Todos os links que eu vou estar mostrando aqui nessa apresentação para vocês. Então, essa calculadora do impermanent loss, né? Vamos dizer que a gente está aí montando uma pool de Ethereum e USDC. O token A vai ser o Ethereum. Vou até colocar os preços de, por exemplo, quanto o Ethereum estava lá em junho, que a gente fez um pool lá quando o Ethereum bateu $900, né? E a gente fez uma pool de Ethereum com o USDC. Então, o USDC se manteve aí com $1, né? A gente colocou aí o Ethereum batendo 1 e o USDC como $1. Hoje, Ethereum custa 1.600, vamos só arredondar, né? E o USDC se manteve estável, $1. O resultado, a gente teve uma perda de 4% na nossa posição. Então, o que isso significa, né? E aqui vem uma explicação bem legal. Se a gente tivesse, né, os $500 o token A e $500 o token B, onde a gente tinha uma posição, né, de 0,56 tokens A e 500 tokens B. O nosso valor, se a gente tivesse segurado todo esse período de tempo,
seria aí de 1.388, o valor do nosso portfólio, né? Porém, se a gente tivesse deixado em liquidez, a gente teria esse risco de impermanent loss, um risco daí, uma perda permanente, do que é, como o Ethereum se valorizou, né, de $900 para 1.600, o USDC se manteve igual. O que minha pool fez automático? Ela vendeu a minha participação no Ethereum e recomprou o token B, né? Então, eu finalizei minha pool com 0,42 tokens, né? Eu tive que vender aqui automático 0,14 e com esse valor eu comprei no total aqui mais 166,67 tokens de USDC para eu manter minha posição 50-50%, né? E com isso, o meu resultado final da carteira foi aí de 1.333. Então, eu tive um ganho de 1.333 no meu portfólio total de $1.000. Porém, se eu tivesse segurado, separado os dois, não tivesse feito nada, eu teria aí um ganho de 1.388. Essa diferença aí dos $50, 55 dólares, é esse meu impermanent loss. Então a gente tem que ficar muito claro quando a gente estiver fazendo essas pools, principalmente com tokens mais voláteis, né? Um outro exemplo aqui, vamos dizer que a gente fez com Ethereum e também a gente fez com GNX, né? Ou até mesmo GMX, que é um pool que estava muito famoso agora, né? Então, vamos dizer que a gente fez nesse caso, o Ethereum estava $900, GMX ele chegou a bater quase $28 na sua mínima, né? Hoje o Ethereum está 1.600 e GMX está valendo aí $72. O nosso impermanent loss até que foi pouco, porque o Ethereum até que subiu bastante, né? Então foi aqui 1.600, 1,68%. Mas vamos dizer que o Ethereum não subiu quase nada, né? Ele veio aqui para 1.200. O nosso impermanent loss subiu para 5,16. Ou vamos dizer que o Ethereum, na verdade, ele caiu, ele foi para 800. O nosso impermanent loss ele já aumenta para 12%. Então, a gente pode ver que realmente esse impermanent loss afeta muito quando a gente estiver montando a nossa pool ou também estar fazendo esses tipos de operações. Então, por favor, né, sempre fiquem atentos a esse impermanent loss. Eu, pessoalmente, gosto de fazer agora mais pools utilizando o USDC ou o próprio token líquido dele, né, que eu vou estar mostrando agora para vocês esses tipos de operações. Por isso que essas são tipo minhas estratégias. Rende um pouco menos de yield, mas eu estou tentando evitar ao máximo esse meu impermanent loss, fazendo com dois aí tokens voláteis. Então, onde a gente pode estar descobrindo mais sobre esses tipos de pools, esses tipos de protocolos, projetos em que a gente pode estar fornecendo liquidez, né? É aqui no site da DeFi Lama, que também vou deixar aí na descrição do vídeo. Então, a gente pode ver aqui no site, né? Esse aqui é o site principal. Ele já mostra o quanto que a gente tem em Total Value Locked. A gente tem aqui até um gráfico, né? E ele mostra aqui todos os protocolos por ranking de TVL, com o maior TVL aqui até por rede. Então, você pode também estar analisando protocolo por protocolo pela rede que você deseja, né? A gente também pode estar vindo aqui e vendo por chain, né? Qual que é a chain aí que possui mais TVL que eu quero estar fazendo, que essa é a chain mais segura. Obviamente, hoje é o Ethereum. Ela possui aqui 51,55 bilhões em TVL. A gente pode depois estar vendo aqui os projetos que estão no Ethereum, né? Clicando aqui, ele vai te abrir a página. A gente pode estar vendo as categorias, né, desses projetos de DeFi, onde a gente pode estar fazendo nossos stakings. Aqui a gente já pode estar migrando também por outras chains, né? Se eu quero fazer um stake na rede da Arbitrum, né? Quais são aqui os protocolos que posso estar fazendo? SushiSwap, Uniswap, Aave, Curve. Geralmente todos eles estão em todos, né? O Ethereum, esses grandes aqui, OG, estão praticamente em todos, né? Então, aqui na Phantom a gente pode estar fazendo SpookSwap, Taro, Geist, Finance, Beethoven. Então, estão aqui os protocolos que a gente pode estar analisando. E é sempre importante a gente estar vendo as categorias deles, né? E também o quanto que eles possuem TVL. Então, se eu for ver aqui, por exemplo, da Phantom, né? Tem aí sei lá, Iron Bank, que é um protocolo de empréstimo que a gente também pode estar recebendo um yield. Ela só tem somente 2 milhões em TVL, né? Obviamente, eu acho que ela é um protocolo já muito arriscado para a gente estar deixando aí os nossos tokens. Ela só tem 2 milhões. A gente não sabe muito bem desse Iron Bank. Eu me sinto mais confortável deixando aqui, por exemplo, na SpookSwap ou Beethoven, que são protocolos já renomeados e que possuem bastante TVL dentro do ecossistema da Phantom, né? E agora, para a gente saber mais sobre esses yields, né? Como a gente pode estar analisando em quais pools a gente vai estar fazendo nossos stakings. Eu venho aqui na parte de yields e pools. Então, por aqui, a gente consegue ver de uma forma bem clara, né? Em vez de você estar entrando em protocolo, a DeFi Lama ele agrega aqui tudo para você. Então, a gente pode estar fazendo com vários filtros, né? A gente pode estar escolhendo o nosso token, que eu quero estar vendo onde eu posso estar fazendo staking. Eu posso estar selecionando a chain.
Posso estar selecionando o projeto que eu quiser, específico um projeto, está vendo aí como que estão os yields, né, de cada pool, a categoria, o atributo. Então, aqui a gente pode estar aí fazendo diversos filtros. Então, aqui é um filtro meio que geral. Então, se eu quiser estar fazendo, por exemplo, o staking de Ethereum, né, eu posso estar utilizando aqui a Lido Finance, que eu vou estar fazendo um Liquid Stake, né, esse aqui é o Liquid Staking Token do Ethereum, eu vou estar recebendo um yield de 5%. Se eu quiser estar fazendo um staking agora, fornecendo liquidez aqui com Ethereum e STETH, lembrando que eu tenho que ter 50% da minha posição em Ethereum, 50% em STETH. Então, se eu tenho lá R$500 que eu quero comprar em Ethereum, eu posso comprar meu Ethereum a R$500, fazer o staking dele, R$250 eu coloco aqui no Lido, os outros R$250 eu deixo em Ethereum, e daí eu coloco aqui nesse pool de ETH com STETH, que além desses 5% que eu vou estar ganhando naqueles R$250 que eu coloquei em STETH, eu vou estar ganhando aqui mais 4,73% naquele meu pool de R$500 que eu deixei, porque lembrando que STETH e ETH, eles são meio que sempre 1 para 1. Então, vamos pensar aqui como que eu estaria nessa pool, né? Então, vamos dizer que aqui o token foi isso, o Ethereum estava nesse valor de 900, e aqui o STETH estava no valor de 895. Tem um pequeno deságio quando a gente opera esses Liquid Staking Tokens, então também tem que ficar atento com isso, tá? Então, agora o Ethereum vale aqui $1.600 e o meu Liquid Staking vai estar valendo 1.598. Você pode ver que o meu Impermanent Loss é praticamente aqui zero, né? Por quê? Porque o Liquid Staking Token ele sempre vai tentar ser o máximo de 1 para 1 com o seu ativo subjacente. Então, quando a gente faz o staking de criptos do Ethereum com Ethereum, BNB com BNB, Matic com Matic, né? A gente reduz praticamente para zero o nosso Impermanent Loss. Né? Foi questão de centavos aqui que ficou uma diferença. Então, são esses pools que eu gosto de analisar. Aqui a gente vai estar ganhando praticamente quase 10% em Ethereum. Então, é um yield também muito atraente, né? O que eu gosto de fazer também, o que eu recomendo para todo mundo estar fazendo. Se a gente quiser estar fazendo aí, trazendo um yield de stablecoin, tem essa pool aqui muito conhecida na Curving, que está trazendo um yield de 1,19%, né, ao ano. É uma pool de DAI, o USDC e o USDT. Né? Vamos dizer que você tem aí Polygon na carteira, né? Então, eu quero ver a pool aqui de Matic. Eu venho aqui em Matic e eu quero ver aí somente na chain da própria Polygon. Então, eu venho aqui em Polygon, seleciono a chain da Polygon e o token Matic. Ele vai estar me dando todas as pools em que eu posso estar ganhando yield em Matic. Então, eu posso estar vindo aqui também na Lido, fazendo um staking de ST Matic com um retorno de 6,30. Eu posso estar vindo na Balancer e fornecendo liquidez de Wrapped Matic e ST Matic com 3,91. A mesma coisa com o Ethereum. Eu posso estar combinando esses dois e ganhando um yield aí de quase 10% em Matic. E aqui é interessante a gente ver da onde que está vindo esse yield. Nessa aqui da Balancer, desses quase 10%, né, 3,91% estão sendo pagos em token do Lido e token da Balancer, que são aí incentivos dos próprios protocolos a estarem pagando isso, né? Tem aqui também na própria Aave, que a gente pode estar fornecendo liquidez, dando como para as pessoas depois pegarem como empréstimo 1,16%, né? Tem aqui na Beef Finance, pagando 1,96%. Então, você pode estar vendo, e obviamente você também vai estar vendo aqui o TVL. Sempre vejam aqui por maior TVL, tá? Quanto até menor o TVL, talvez um pouco mais de risco, talvez maior seja o yield. Vamos dizer que você quer também ver aqui de Solana, né? Então, vem aqui em Solana, a gente seleciona daí a chain da Solana, óbvio que é onde vai estar aí maior liquidez. Opa, clear all, né? E select Solana. A gente está vendo. A gente também pode vir fazer o nosso staking de ST Sol com 6,56. Pode também estar fornecendo liquidez aqui de Solana com o SDC. Na Raydium está pagando um yield de 7,23. Então, ao invés de estar fazendo um staking somente de Solana, eu posso estar fazendo Solana e o SDC e vou estar ganhando aí quase 1% a mais de yield, né? Lembrando, cuidado com o Impermanent Loss, sempre tem, né? Isso daí é legal a gente estar começando a fazer uns experimentos. A gente pode ver aqui também que tem yields alavancados, né? Então você vai estar alavancado nessa operação, esses 98% aqui. Recomendo você estudar bastante sobre isso, porque sim, existem também aqueles yield farmings alavancados, em que você pega empréstimo em cima de empréstimo e daí você coloca em liquidez. A Francio nada mais é que faz isso automático para você. Então, a chance de você ser liquidado é muito maior. Então,
é óbvio que também é a maior chance de você perder. Por isso tem que tomar muito cuidado quando você está fazendo esses yields alavancados, que é pegar em cima de empréstimo, em cima de empréstimo, em cima de empréstimo. Se caso o mercado caia muito forte, você vai ser zerado e não tem o porquê tá fazendo isso, né? Você já está correndo um risco a mais de você estar fazendo essas operações de yield farming, né? Então não precisa correr esse risco a mais. E vou estar mostrando aqui para vocês agora os sites, né, desses protocolos que eu mais estou fazendo aqui, os stakes. Então, esse aqui é o site da Curve, onde a gente pode estar fazendo aqui o staking de Ethereum com STETH, a gente pode estar fornecendo aqui, né? Então, você conectaria a sua wallet por aqui, clicaria aqui na parte do STETH e colocaria para depósito o quanto você quer colocar em Ethereum, quanto você colocar em STETH, e daí você aprova e vai estar aqui sendo rendendo o seu token. Você também vai poder estar acompanhando aí dentro da sua wallet toda essa questão de rendimento. Aqui seria o site da Beef Finance. A gente pode ver que a Beef Finance ela é uma plataforma de yield multi-chain. Esse que é o legal dela, por isso eu gosto bastante. Então, a gente pode estar utilizando aqui diversas chains para a gente estar fazendo o nosso staking. Geralmente aqui eu uso sempre mais a rede da Polygon para estar fazendo aqui o meu staking de STMatic com Matic. Ou você pode escolher ou fazer pela Balancer ou fazer pela Curve, né? Aqui a Beef Finance ela faz automático para você. Você não teria que aqui no protocolo da Curve e fazer isso aqui automático. Não, a Beef já faz toda essa operação. Se você clicar aqui também nesse Vault, ele vai estar trazendo todas as informações, né? Então, o que é esse pool, vai estar mostrando aqui também o preço histórico, né? O Average APY, vai estar também mostrando o Port TVL, acho que está demorando, aqui carregou o gráfico, então a gente pode estar vendo quanto que estava pagando esse yield, né? Então, começou aqui, está agora em 1,97, a gente pode ver como também variou o preço, né? Daqui dessa pool, ficou bem estável, a gente pode estar vendo que não mudou tanto. E como também está o breakdown dessa pool, né? A gente tem aqui 72% em Wrapped Magic e 27% em STETH. Então, também é uma estratégia aqui de baixo risco, tem todos os riscos que a gente vai estar enfrentando. E aqui simplesmente a gente conecta a wallet e coloca o quanto você quer depositar nessa pool, né? O Beef Finance ele simplifica muito, é por isso que eu também gosto bastante. Eu uso aqui da Polygon, eu uso aqui também na rede da BNB, fazendo o staking de BNBX com BNB. Esse aqui também é uma estratégia utilizando o Stader Labs, que é um protocolo aí de Liquid Staking, né? Se você ainda não conhece, volta nos Crypto Alphas atrás, em que eu gravei sobre Liquid Staking e eu comentei sobre todos os protocolos, Lido, Stader e até mesmo Frax, né? Protocolos agora da rede da Solana. Existe aqui a Orca, em que a gente pode estar fazendo aqui nesses Whirlpools, fazendo o nosso staking, né? Cuidado que isso aqui também são até stakings alavancados, né? Você pode definir o seu própria alavancagem aqui nesse protocolo da Solana, por isso tem que tomar muito cuidado. Tem aqui um tutorial que você pode estar assistindo, que recomendo a todos estarem fazendo isso, né? Mas a gente pode ver também que tem aqui as pools que não possuem alavancagem. Então, ST Sol com Sol pagando um API aqui, APR de 4,43, eu simplesmente conecto a minha carteira e forneço liquidez, né? O Trader Joe é o protocolo aí mais famoso da rede da Avalanche, então se eu vier aqui na sua parte de pool, eu posso estar vendo também todas as pools disponíveis na Trader Joe, né? Esperar carregar um pouco, tá um pouco devagar aqui. Bom, esperando carregar, aqui vai ser, por exemplo, as pools da Phantom, né? Da SpookSwap, que é a sua maior DEX hoje. Então, se você quiser fazer algum staking de Phantom, tem esse aqui que eu gosto bastante, que eu faço, é de Phantom com o USDC, com APR de 35,95. E a gente pode ver aqui também quem que está pagando a liquidez. Existe um boost da própria BU de 4,48, mas também quem está pagando aqui são os FIIs do próprio protocolo que ele gera nas partes de swaps, né? Então, trade fees que está acontecendo dentro da plataforma. A gente viu um aumento de negociação nas DEX da Phantom, então por isso também que esse APR aumentou. Então, quanto mais pessoas continuarem negociando na SpookSwap, mais esse APR tende a aumentar, né? E aqui a gente está vendo a liquidez que está até muito boa, 11 milhões aqui de dólares, né? Tem também aqui os tokens com a alta volatilidade, Phantom e BU. Tem aqui todos os pares que você também pode estar fazendo, né? Phantom e DAI, possui Phantom e Link. Deixa eu ver se aqui, Trader Joe voltou, então a gente pode estar fazendo aqui a VAX com o SDC, vai estar aqui mostrando o APR de 160%, né? Lembrando que isso aqui também é um pool mais alavancado, né? Sempre suspeitem quando vocês veem um APR muito alto, quer dizer que realmente é um APR alavancado, essa pool é alavancada, tem altas chances aí de também serem liquidados
se tem muita volatilidade no mercado, por isso tem que tomar cuidado. Tem até aqui uma pool de USDT com USDC, né? Quem está procurando aí pools, né, staking de stablecoin, pagando aqui 6,18%, uma pool bem interessante. Obviamente, tem mais risco do que você deixar aqui, por exemplo, na pool da Curve, da onde que gera um yield de praticamente aí 1%, né? Então, a Curve, por ela ser esse protocolo muito mais renomeado, ela tem esse yield de 1,88. Trader Joe, por ser um protocolo mais arriscado na rede da Avalanche, eles aqui estão pagando um yield um pouco maior, né? Então a gente também tem que pensar nessa questão de risco que eu comentei para vocês no começo. Duas estratégias que eu gosto bastante aqui de stablecoin seria utilizando o GainsTrade, que ela é a maior DEX de perpétuos hoje da rede da Polygon. Recentemente ela migrou aí para a rede da Arbitrum, e se você fizer staking de DAI, ela está pagando aí um API de 13%. Esse aqui são FIIs 100% reais, que são os FIIs, que são as taxas que são negociadas dentro da sua DEX, elas são pagas para as pessoas que fornecem liquidez em DAI, né? Quando a gente está negociando aqui na GainsTrade, a gente todos os pares de trades, né? Tanto de cripto, forex, commodities e índices, o par é sempre DAI. A DAI liquidez fornece a liquidez, né? Então, nada mais é que a gente também fornecendo cada vez mais liquidez para a GainsTrade em troca desse APY. E tem também agora a Sommelier Finance, que é esse novo protocolo dentro da rede do Cosmos Sommelier, em que nada mais é que um asset management, né? Eles têm aí diversas estratégias de DeFi em que a gente pode estar fazendo staking de forma muito simples e rápida, né? Então são estratégias automatizadas, e aqui a gente pode ver essa estratégia do Real Yield, né? Só estou também esperando carregar um pouco, que essa aqui é uma estratégia em que ele utiliza operações de stablecoin dentro do protocolo da Aave, Compound e Uniswap. Então ele faz um mix de liquidez dentro desses três protocolos, especificamente o USDC, trazendo esse yield de 29,9%. Esse yield de 29,9% é porque essa estratégia foi lançada recentemente. Então, a gente pode ver que esse yield de 29%, né, ainda tem 20 dias restantes. Então, para você que está querendo gerar um yield maior durante esses 27 dias, recomendo colocar aqui o USDC nessa estratégia, mas geralmente o APY vai ser aí de 4,1%, também até um pouco mais do que a Curve, por exemplo, está pagando, né? Então, essas são algumas estratégias que eu estou utilizando no meu portfólio. Lembrando que todos os links vão estar disponíveis também aí na descrição desse vídeo. E também eu vou estar gravando depois mais vídeos, né, de como estar fazendo essas operações, como estar fornecendo liquidez. Esse vídeo inicial é somente para estar mostrando para vocês, dando um overview aí do que são yield farms, quais são as estratégias, como a gente analisar e também quais são os principais protocolos que eu estou utilizando. Até a próxima, muito obrigado a todos. Também não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com quem acha que também está querendo aí aprender mais sobre essa questão de renda passiva. Muito obrigado e até mais.